Em 30 de janeiro de 1933, quando Adolf Hitler assumiu o cargo de chanceler da Alemanha, iniciou-se um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. A ascensão de um homem cuja visão de mundo estava saturada de ódio racial, teorias conspiratórias e um antissemitismo virulento conduziria a Europa ao abismo de uma guerra total e ao assassinato industrial de 6 milhões de judeus. Porém, o ódio de Hitler aos judeus não emergiu do vazio nem foi fruto de experiências pessoais traumáticas isoladas. Pelo contrário, seu antissemitismo foi meticulosamente construído ao longo de décadas, alimentado por correntes ideológicas que percorriam a Europa desde o século XIX, amplificado por teorias pseudocientíficas sobre raça e explorado como instrumento político devastadoramente eficaz. Para compreender como o regime nazista transformou o antissemitismo tradicional europeu em política de Estado genocida, é necessário desmontar a arquitetura ideológica que sustentava a visão hitleriana dos judeus não como grupo religioso ou étnico, mas como inimigo existencial da nação alemã, responsável pela derrota na Primeira Guerra Mundial, pela crise econômica, pela decadência cultural e pela dissolução da identidade nacional germânica. Antes de continuarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. O antissemitismo que Adolf Hitler abraçou e, depois transformou em instrumento de morte em escala industrial, não foi sua invenção, mas sim a culminação de séculos de preconceito religioso, discriminação social e teorias raciais que haviam fermentado na Europa desde a Idade Média. Durante os séculos XII, XIII e XIV, comunidades judaicas em território europeu foram sistematicamente acusadas de crimes imaginários, desde o envenenamento de poços durante as epidemias de peste bubônica até a suposta prática de assassinatos rituais de crianças cristãs. Estas calúnias medievais, conhecidas como libelos de sangue, forneciam o pretexto necessário para pogroms, massacres e expulsões em massa que devastavam comunidades judaicas inteiras. A motivação inicial era predominantemente religiosa, com cristãos acusando judeus de serem responsáveis pela morte de Cristo e de recusarem-se a aceitar a conversão ao cristianismo. Entretanto, ao longo do século XIX, conforme as sociedades europeias passavam por transformações radicais, provocadas pela industrialização, urbanização e pelo surgimento de estados-nação modernos, o antissemitismo tradicional de base religiosa começou a ser substituído por uma forma mais perigosa de ódio, fundamentada em teorias pseudocientíficas sobre raças humanas. Pensadores como Arthur de Gobineau e Houston Stewart Chamberlain desenvolveram elaboradas hierarquias raciais que colocavam as populações de ascendência nórdica ou ariana no topo de uma suposta escala evolutiva, enquanto apresentavam os judeus como raça inferior, parasitária e inerentemente incapaz de criar civilizações próprias. Estas teorias, embora desprovidas de qualquer fundamento científico real, ganharam respeitabilidade acadêmica e influenciaram profundamente gerações de intelectuais, políticos e pensadores europeus no final do século XIX e início do século XX. Na Áustria-Hungria do final do século XIX, onde o jovem Adolf Hitler passaria seus anos formativos em Viena entre 1907 e 1913, o antissemitismo político havia alcançado níveis de sofisticação sem precedentes. Dois políticos austríacos, em particular, exerceriam influência determinante sobre a visão de mundo do futuro ditador alemão. O primeiro era Georg Ritter von Schönerer, nascido em julho de 1842, um proprietário de terras e político radical que se tornou o expoente mais proeminente do pan-germanismo e do nacionalismo alemão extremo na Áustria. Schönerer, inicialmente,
Eleito para o Reichsrat austríaco em 1873 como liberal de esquerda, foi gradualmente radicalizando sua posição política até se tornar defensor feroz da anexação de todas as regiões de língua alemã, da monarquia austro-húngara ao Império Alemão. Sua plataforma política combinava nacionalismo extremo com antissemitismo virulento e oposição radical ao catolicismo político. Em 1885, Schonerer modificou o chamado Programa de Linz para incluir, explicitamente, a necessidade de eliminar a influência judaica em todas as esferas da vida pública. Ele estabeleceu critérios raciais estritos para seus seguidores, proibindo que membros de seu movimento tivessem qualquer parentesco ou amizade com judeus ou eslavos e exigindo prova de descendência ariana antes que qualquer pessoa pudesse contrair matrimônio dentro do movimento. Schonerer instruía seus apoiadores a se prepararem para uma batalha épica entre alemães e judeus, proclamando que se os alemães não expulsassem os judeus, seriam eles próprios expulsos. Seus seguidores o chamavam de Führer e utilizavam a saudação Heil, práticas que Adolf Hitler e o Partido Nazista posteriormente adotariam. Em março de 1888, Schonerer e um grupo de apoiadores invadiram as instalações do jornal Neues Wiener Tagblatt, que ele considerava exemplo típico da imprensa judaica, agredindo violentamente os funcionários presentes. Por este ato de vandalismo e agressão, Schonerer foi condenado a 4 meses de prisão, perdeu seus títulos nobiliárquicos e foi removido do parlamento por 5 anos. Embora sua carreira política nunca tenha recuperado o mesmo vigor após esta condenação, suas ideias exerceram influência duradoura sobre o movimento nacionalista alemão na Áustria e, crucialmente, sobre o jovem Hitler, que absorveu avidamente as teorias raciais e o antissemitismo radical de Schonerer durante seus anos em Viena. O segundo político austríaco que moldaria profundamente a visão política de Adolf Hitler era Karl Lueger, nascido em outubro de 1844 em Viena. Diferentemente de Schonerer, cuja abordagem política era confrontacional e frequentemente autodestrutiva, Lueger demonstrou habilidade extraordinária em transformar o antissemitismo em ferramenta política eficaz dentro do sistema democrático austríaco. Inicialmente eleito para o Conselho Municipal de Viena em 1875 como liberal, Lueger rapidamente percebeu o potencial político de combinar reformas sociais populares com retórica antissemita inflamada. Em 1891, ele ajudou a fundar o Partido Social Cristão, organização política profundamente influenciada pela filosofia do reformador social católico Karl von Vogelsang. O partido atraiu apoio massivo da população rural tradicionalmente católica e da classe média baixa urbana, que se sentia ameaçada pelas transformações econômicas e sociais da industrialização. Lueger explorou magistralmente os medos e ressentimentos destas populações, apresentando os judeus como responsáveis pelo capitalismo predatório, pela imprensa liberal e pela influência corruptora sobre a cultura e a educação austríacas. Nas eleições para o Conselho Municipal de Viena, em 1895, o Partido Social Cristão conquistou 2/3 dos assentos, encerrando décadas de domínio liberal. O Conselho Municipal elegeu subsequentemente Lueger como prefeito, mas o imperador Franz Joseph, que desprezava pessoalmente Lueger e considerava o revolucionário perigoso, recusou-se a confirmar sua nomeação. Somente após intervenção pessoal do Papa Leão XIII, e depois de Lueger ter sido reeleito prefeito 5 vezes consecutivas pelo Conselho Municipal, o imperador finalmente sancionou sua nomeação em 1897. Durante seu mandato como prefeito de Viena,
que se estendeu até sua morte em março de 1910, Lueger transformou a capital austríaca em metrópole moderna, incorporando subúrbios, nacionalizando serviços de transporte público e expansão de escolas, hospitais e parques. Simultaneamente, manteve retórica antissemita consistente, denunciando o que chamava de influência judaica sobre a imprensa e as fontes de capital, e convocando a libertação do povo cristão da dominação judaica. Em seus discursos no parlamento austríaco e no Conselho Municipal de Viena, Lueger afirmava que os judeus haviam conquistado grau de influência desproporcional ao seu número e importância real e que artesãos cristãos empobrecidos eram forçados a implorar aos comerciantes judeus para vender os produtos de seu trabalho. Ele também propagava antigas calúnias medievais, afirmando em discursos públicos que seitas judaicas assassinavam cristãos para utilizar seu sangue em práticas rituais. Apesar desta retórica incendiária, ou talvez por causa dela, Lueger construiu base política formidável, que incluía não apenas homens, mas também mulheres, que, embora não pudessem votar, eram encorajadas a influenciar o voto de seus maridos e filhos e a inculcar a ideologia do partido em suas crianças. Hitler, que chegou a Viena em 1907 e testemunhou Lueger no auge de seu poder político, absorveu cuidadosamente as lições do prefeito sobre como utilizar o antissemitismo como instrumento de mobilização das massas e consolidação de poder político. Em Mein Kampf, Hitler descreveria posteriormente Karl Lueger como o maior prefeito alemão de todos os tempos, elogiando sua profunda compreensão da natureza humana e sua habilidade em explorar instituições estabelecidas, incluindo a Igreja Católica, para fortalecer seu movimento político. Os anos que Adolf Hitler passou em Viena, de 1907 a 1913, foram decisivos na formação de sua ideologia antissemita. Chegando à capital austríaca, com aspirações de se tornar artista, Hitler foi rejeitado 2 vezes pela Academia de Belas Artes de Viena, experiência que o mergulhou em período de pobreza extrema, durante o qual viveu em abrigos para desabrigados e sustentou-se vendendo pequenas aquarelas e cartões postais pintados à mão. Durante este período de privação material e humilhação pessoal, Hitler, imerso no ambiente político tóxico de Viena, absorvendo avidamente panfletos políticos nacionalistas, jornais antissemitas e teorias raciais que circulavam profusamente na cidade. A Viena do início do século XX era caldeirão efervescente de tensões étnicas, sociais e políticas, onde alemães, tchecos, húngaros, poloneses, italianos e judeus coexistiam em meio a conflitos constantes sobre identidade nacional, direitos linguísticos e poder político. Para jovens alemães nacionalistas como Hitler, que se viam como minoria ameaçada dentro do império multiétnico austro-húngaro, os judeus serviam como alvo conveniente, sobre o qual projetar todos os medos e frustrações gerados pela modernização acelerada e pelas transformações sociais. A grande população de judeus ortodoxos do leste europeu, conhecidos como Ostjuden, que haviam migrado para Viena fugindo de pogroms na Rússia e na Polônia, eram particularmente visíveis com suas vestimentas tradicionais e práticas religiosas distintas, tornando-se alvos fáceis para a propaganda antissemita que os apresentava como elemento estrangeiro e inassimilável. Hitler absorveu estas percepções e as fundiu com as teorias raciais pseudocientíficas que havia encontrado em panfletos e jornais, desenvolvendo gradualmente a visão dos judeus não como grupo religioso que poderia ser convertido ou assimilado, mas como raça biologicamente distinta e inerentemente inferior que representava a ameaça existencial à pureza e à sobrevivência do povo alemão. Em Mein Kampf,
O manifesto autobiográfico e político que Hitler escreveu durante seu encarceramento após a fracassada tentativa de golpe, conhecida como Putsch da Cervejaria, em novembro de 1923, ele forneceu descrição detalhada, embora amplamente falsificada e dramatizada, de seu suposto despertar antissemita em Viena. Hitler afirmou que, ao chegar na cidade, não conhecia nenhum judeu e que, inicialmente, mantinha atitude liberal e tolerante em relação a eles. Segundo sua narrativa, foi somente após prolongado período de observação e reflexão que ele gradualmente aceitou as ideias antissemitas que inicialmente havia rejeitado como indignas de consideração séria. Esta apresentação de sua conversão ao antissemitismo como resultado de luta interna prolongada e transformação pessoal dolorosa era, entretanto, construção retórica destinada a emprestar legitimidade emocional e intelectual ao que era, na realidade, absorção acrítica de preconceitos e teorias conspiratórias que já circulavam abundantemente em Viena. O próprio Mein Kampf, ditado inicialmente a seu companheiro de prisão Rudolf Hess e depois extensivamente editado, tornou-se o texto fundacional do nacionalsocialismo. Publicado em 2 volumes, o primeiro em 1925 e o segundo em 1926, o livro estabelecia os componentes centrais da ideologia nazista, incluindo antissemitismo virulento, visão racial da história humana e política externa agressiva voltada para a conquista de Lebensraum, espaço vital, no leste europeu. O antissemitismo permeava todo o texto, com Hitler apresentando os judeus como parasitas raciais, portadores de doenças sociais, controladores, secretos de tanto o capitalismo quanto o marxismo e arquitetos de conspiração mundial para destruir as raças arianas. Ele afirmava que os judeus não possuíam criatividade cultural própria, mas apenas imitavam e corrompiam as realizações de outros povos, que controlavam a imprensa e as finanças para manipular nações e que utilizavam ideologias como o liberalismo e o comunismo para enfraquecer e eventualmente destruir estados nacionais fortes. Central à construção ideológica que Hitler desenvolveu em Mein Kampf estava sua apropriação e amplificação de um dos mais perniciosos documentos fraudulentos da história moderna, os Protocolos dos Sábios de Sião. Este texto, forjado pela polícia secreta czarista russa, conhecida como Okhrana, em Paris, no final do século XIX, alegava ser ata secreta de reunião de líderes judaicos, os supostos sábios de Sião, conspirando para dominar o mundo através do controle de economias, imprensas e governos nacionais. Os protocolos foram publicados pela primeira vez na Rússia em 1903 pelo jornalista Mikhail Osipovich Menshikov e, posteriormente, incluídos como apêndice ao livro O Grande no Pequeno, escrito pelo místico russo Sergei Nilus em 1905. Apesar de terem sido expostos como fraude já em 1921, quando o jornal londrino The Times demonstrou que grande parte do texto havia sido plagiada de sátira política francesa do século XIX, que nada tinha a ver com judeus, os protocolos continuaram circulando amplamente e foram traduzidos para múltiplos idiomas. Hitler conheceu os protocolos através de emigrados russos brancos como Alfred Rosenberg e Max Erwin von Scheubner-Richter, que haviam fugido para a Alemanha após a Revolução Russa de 1917. Apesar de saber que os protocolos eram falsificação, Hitler declarou que acreditava em sua verdade interna, mesmo que não fossem factualmente autênticos, argumentação cínica que permitia explorar o documento como ferramenta propaganda, enquanto evitava a responsabilidade por sua falsidade. Em Mein Kampf, Hitler citou extensivamente os protocolos como prova supostamente irrefutável da existência de conspiração judaica mundial,
escrevendo que o fato de os judeus odiarem tanto o documento apenas comprovava sua autenticidade. Esta lógica circular, imune a evidências ou refutação racional, exemplificava a natureza fundamentalmente irracional e conspiratória do antissemitismo nazista, que não se baseava em análise factual da realidade, mas em sistema fechado de crenças que reinterpretava todas as evidências para confirmar preconceitos pré-existentes. A Primeira Guerra Mundial, que eclodiu em agosto de 1914 e devastou a Europa até novembro de 1918, desempenhou papel crucial na radicalização do antissemitismo de Adolf Hitler e no desenvolvimento de sua visão política. Para Hitler, que havia fracassado como artista e vivia a existência marginalizada em Viena, a guerra forneceu finalmente senso de propósito e pertencimento que sua vida anterior não havia oferecido. Ele alistou-se entusiasticamente no exército alemão em agosto de 1914, servindo como mensageiro no fronte ocidental, onde foi ferido 2 vezes e recebeu condecoração por bravura, a Cruz de Ferro de primeira classe, honraria relativamente rara para soldado de baixa patente. Quando a Alemanha assinou o armistício em novembro de 1918, Hitler estava hospitalizado em Pasewalk, recuperando-se de ferimentos nos olhos causados por ataque com gás mostarda na Bélgica. A notícia da rendição alemã mergulhou-o em crise emocional profunda. Em Mein Kampf, ele descreveria dramaticamente como tudo escureceu diante de seus olhos e como ele tateou seu caminho de volta ao dormitório e enterrou a cabeça ardente em travesseiro e cobertores. Foi neste momento de desespero e humilhação que Hitler, segundo sua própria narrativa, tomou decisão de entrar na política para vingar a derrota alemã e restaurar a grandeza da nação. Crucial para o desenvolvimento de sua ideologia foi sua adoção entusiástica da Todesstoßlegende, a lenda da punhalada nas costas, teoria conspiratória que afirmava que o exército alemão não havia sido derrotado no campo de batalha, mas traído por forças internas, particularmente judeus, socialistas e republicanos que haviam minado o esforço de guerra e forçado o governo a aceitar rendição humilhante. A lenda da punhalada nas costas foi deliberadamente cultivada e disseminada pela liderança militar alemã, particularmente pelos generais Paul von Hindenburg e Erich Ludendorff, que buscavam desviar responsabilidade por suas próprias falhas estratégicas que haviam conduzido à derrota alemã. Em 18 de novembro de 1919, Hindenburg testemunhou perante Comitê Parlamentar de Investigação que estava examinando as causas da guerra e da derrota alemã, afirmando que o exército alemão havia sido apunhalado pelas costas por forças traiçoeiras no fronte doméstico. Esta declaração, apesar de ser completamente falsa do ponto de vista militar e histórico, encontrou receptividade massiva entre população alemã que não conseguia aceitar psicologicamente a realidade da derrota militar. A situação militar da Alemanha no outono de 1918 era, na verdade, desesperadora. As forças alemãs estavam em retirada no fronte ocidental após o fracasso da ofensiva de primavera de 1918. Os aliados da Alemanha haviam colapsado ou estavam colapsando, com a Bulgária, o Império Otomano e a Áustria-Hungria todos pedindo armistícios, e os Estados Unidos estavam despejando tropas frescas e suprimentos ilimitados na frente ocidental. Mesmo assim, porque as linhas alemãs ainda se encontravam em território francês e belga quando o armistício foi assinado, e porque território alemão não havia sido invadido, era possível para nacionalistas e militaristas alemães argumentarem que o exército permanecia invicto e que apenas a traição interna havia forçado a rendição. Os judeus tornaram-se alvos particulares desta narrativa conspiratória, apesar do fato demonstrável
de que judeus alemães haviam servido lealmente nas forças armadas alemãs em proporções iguais ou superiores à sua representação na população geral. Durante a guerra, em outubro de 1916, o exército alemão havia conduzido censo especial, o Judenzählung, destinado a provar que judeus estavam subrepresentados nas forças armadas e superrepresentados em posições não combatentes. Os resultados do censo demonstraram exatamente o oposto, mostrando que judeus serviam em números proporcionais e frequentemente em posições de combate no fronte. O exército imperial então suprimiu os resultados e nunca os publicou, mas isto não impediu que propaganda antissemita continuasse afirmando que judeus haviam evitado serviço militar e se beneficiado economicamente, enquanto alemães, arianos morriam nas trincheiras. Adolf Hitler abraçou apaixonadamente a lenda da punhalada nas costas e a transformou em elemento central de sua propaganda política. Em Mein Kampf, ele escreveu que a derrota alemã poderia ter sido evitada se 12 ou 15 mil dos instigadores hebreus da corrupção nacional tivessem sido mantidos sob gás venenoso, referência sinistra que prenunciava o genocídio industrial que ele posteriormente implementaria. Para Hitler, os judeus eram responsáveis não apenas pela derrota militar, mas por todo o complexo de humilhações que a Alemanha havia sofrido após a guerra, incluindo o Tratado de Versalhes de 1919, que impôs reparações punitivas, perda territorial massiva e restrições severas às forças armadas alemãs. O tratado, que o próprio Hitler chamaria de Diktat de Versalhes, tornou-se símbolo de humilhação nacional e forneceu combustível inesgotável para a propaganda nacionalista, que prometia reverter suas cláusulas e restaurar a grandeza alemã. Hitler e o Partido Nazista sistematicamente apresentavam o Tratado de Versalhes como produto de conspiração judaica internacional, ignorando convenientemente que negociadores alemães haviam participado das negociações e que governo alemão havia assinado o documento. Os políticos alemães que haviam assinado o armistício e o tratado foram rotulados como Novemberverbrecher, criminosos de novembro, e tornaram-se alvos de violência política extrema durante a turbulenta República de Weimar. Vários deles, incluindo o ministro das Relações Exteriores Walter Rathenau, que era judeu, foram assassinados por extremistas de direita que acreditavam literalmente na narrativa da punhalada nas costas. Durante os primeiros anos da República de Weimar, de 1919 a 1923, a Alemanha mergulhou em caos político, econômico e social sem precedentes. Tentativas de revolução comunista foram suprimidas violentamente, assassinatos políticos tornaram-se ocorrências rotineiras e hiperinflação catastrófica destruiu as economias de milhões de alemães de classe média que viram suas poupanças evaporarem da noite para o dia. Neste contexto de crise e desorientação, teorias conspiratórias que ofereciam explicações simples para problemas complexos encontraram audiência receptiva. Adolf Hitler, que em 1919 ainda estava no exército servindo como instrutor político responsável por alertar soldados sobre o perigo comunista e estimular sentimentos nacionalistas, descobriu seu talento extraordinário para oratória e demagogia. Foi durante este período que ele entrou em contato com o Partido dos Trabalhadores Alemães, pequena organização política que, posteriormente, se transformaria no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. Hitler rapidamente assumiu o controle do partido e o transformou em veículo para suas ambições políticas e sua ideologia antissemita radical. Seus discursos em cervejarias e assembleias políticas em Munique atraíam multidões cada vez maiores, fascinadas por sua retórica inflamada que combinava denúncias violentas dos inimigos internos e externos da Alemanha com promessas de restauração nacional
e vingança contra aqueles que haviam traído a pátria. O antissemitismo era elemento absolutamente central desta retórica. Hitler não apresentava o ódio aos judeus como simples preconceito ou opinião política, mas como componente essencial de visão de mundo coerente que explicava todos os males que afligiam a Alemanha. Em agosto de 1920, portanto, antes mesmo de escrever Mein Kampf, Hitler já havia articulado publicamente sua visão dos judeus como agentes de destruição nacional que precisavam ser removidos, não através de pogroms emocionais descontrolados que ele considerava contraproducentes, mas através de antissemitismo racional e legal que levaria sistematicamente à eliminação da influência judaica. Neste discurso, Hitler comparou pela primeira vez os judeus a germes ou micróbios, afirmando que doenças não podem ser controladas a menos que suas causas sejam destruídas, e que a influência dos judeus nunca desapareceria sem remover sua causa, o próprio judeu, do meio do povo alemão. Esta linguagem médica e biologizante, que apresentava judeus não como seres humanos com os quais havia discordâncias políticas ou culturais, mas como agentes patogênicos que precisavam ser exterminados para preservar a saúde do corpo nacional, estava no coração do que tornaria o Holocausto possível. Ao desumanizar completamente os judeus e apresentá-los como ameaça existencial à sobrevivência alemã, Hitler criava a estrutura mental que permitiria posteriormente a implementação de políticas genocidas sem que aqueles que as executavam sentissem remorso moral ou questionassem a legitimidade de suas ações. Afinal, ninguém questiona a moralidade de eliminar vírus ou bactérias que ameaçam a saúde. A tentativa de golpe conhecida como Putsch da cervejaria em novembro de 1923, através da qual Hitler e seus apoiadores tentaram derrubar o governo da Baviera e marchar sobre Berlim para tomar o poder nacional, fracassou espetacularmente. Hitler foi preso, julgado por alta traição e condenado a 5 anos de prisão em Fortaleza, dos quais cumpriu menos de 9 meses na prisão de Landsberg. Entretanto, o julgamento transformou-se em plataforma propagandística extraordinária para Hitler, que utilizou suas declarações no tribunal para disseminar sua ideologia nazista para a audiência nacional e internacional. A cobertura extensiva do julgamento pela imprensa alemã e estrangeira transformou Hitler, até então figura relativamente obscura da política bávara, em personalidade conhecida nacionalmente. Durante seu encarceramento em Landsberg, Hitler ditou Mein Kampf, estabelecendo de forma sistemática os princípios ideológicos que guiariam o movimento nazista. O livro vendeu modestamente durante os anos 20, mas, após a ascensão eleitoral dramática do Partido Nazista, no início dos anos 30, tornou-se best-seller massivo. Até 1939, mais de 5 milhões de cópias haviam sido vendidas na Alemanha, e o livro havia sido traduzido para 11 idiomas. Durante o regime nazista, Mein Kampf foi dado gratuitamente a cada casal recém-casado e a cada soldado lutando no fronte, transformando-se em texto quase sagrado do nacional-socialismo. Após sua libertação da prisão em dezembro de 1924, Hitler reorientou estrategicamente o Partido Nazista para buscar poder através de meios legais e eleitorais, ao invés de tentativas de golpe violento. Durante o final dos anos 20, quando a economia alemã estava relativamente estabilizada devido a empréstimos americanos e a situação política havia se acalmado, o Partido Nazista permaneceu força marginal na política alemã, conquistando apenas 12 assentos no Reichstag nas eleições de 1928. Entretanto, o colapso da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 1929, e a subsequente Grande Depressão transformaram radicalmente a situação política alemã. Conforme o desemprego disparava, atingindo mais de 6 milhões de desempregados no auge da crise e conforme o sistema político de Weimar
demonstrava crescente incapacidade de lidar com a crise econômica, os partidos extremistas de esquerda e direita ganharam apoio massivo. Nas eleições de setembro de 1930, o Partido Nazista conquistou 107 assentos no Reichstag, tornando-se segunda maior bancada. Em julho de 1932, eles obtiveram 230 assentos, tornando-se maior partido no parlamento alemão. Este sucesso eleitoral espetacular resultou de múltiplos fatores convergentes, incluindo a crise econômica devastadora, o medo da classe média do comunismo, o ressentimento contínuo pelo Tratado de Versalhes e a eficácia sem precedentes da máquina propagandística nazista sob a direção de Joseph Goebbels. Hitler apresentava-se como salvador da nação, prometendo restaurar a ordem, eliminar o desemprego, reverter as humilhações de Versalhes e restaurar a grandeza alemã. O antissemitismo, embora sempre presente na propaganda nazista, era frequentemente modulado durante campanhas eleitorais para não alienar setores do eleitorado que poderiam considerar o ódio racial extremo repulsivo. Entretanto, para aqueles que acompanhavam de perto, a retórica nazista, ou Leon Mein Kampf, estava absolutamente claro que a eliminação dos judeus da sociedade alemã era o objetivo fundamental do movimento. Em 30 de janeiro de 1933, após meses de intrigas políticas complexas envolvendo elites conservadoras alemãs que acreditavam poder controlar e utilizar Hitler para seus próprios propósitos, o presidente Paul von Hindenburg nomeou Adolf Hitler chanceler da Alemanha. Os conservadores tradicionais calcularam desastrosamente mal. Dentro de meses, Hitler havia consolidado o poder ditatorial através de combinação de manipulação legal, intimidação violenta perpetrada pelas tropas de assalto SA e exploração do incêndio do Reichstag, em fevereiro de 1933, para suprimir oposição comunista e socialista. Em março de 1933, o Reichstag aprovou a lei de habilitação, que concedia a Hitler poder de legislar por decreto sem aprovação parlamentar, efetivamente destruindo o sistema democrático de Weimar e estabelecendo ditadura nazista. Com o poder firmemente nas mãos, o regime nazista começou imediatamente a implementar sua agenda antissemita, embora inicialmente de forma gradual e calculada para não provocar resistência massiva ou sanções internacionais que pudessem desestabilizar o regime ainda em consolidação. Em 1º de abril de 1933, o regime organizou boicote nacional de negócios, médicos e advogados judeus. Membros das SA foram postados em frente a estabelecimentos judeus com cartazes instruindo alemães a não comprarem de judeus. Entretanto, o boicote foi amplamente fracasso, com muitos alemães ignorando-o, e foi encerrado após apenas um dia. Este fracasso ensinou aos líderes nazistas lição importante sobre a necessidade de implementar medidas antissemitas de forma gradual e aparentemente legal, ao invés de depender de mobilização popular espontânea que poderia não se materializar. Em abril de 1933, o regime promulgou a Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional, que excluía judeus e outros considerados politicamente não confiáveis de posições no serviço público. Esta foi seguida por série de leis e decretos que sistematicamente excluíam judeus de profissões, incluindo direito, medicina, jornalismo e educação. Estas medidas iniciais, embora devastadoras para aqueles diretamente afetados, eram apresentadas como tentativas de resolver o que o regime chamava de questão judaica através de meios administrativos e legais. Muitos judeus alemães, particularmente aqueles que eram veteranos da Primeira Guerra Mundial ou que vinham de famílias profundamente assimiladas e integradas à sociedade alemã, inicialmente acreditaram que poderiam sobreviver a esta tempestade mantendo baixo perfil e esperando que o fervor antissemita diminuísse.
esta esperança revelar-se-ia tragicamente equivocada. O regime nazista não tinha a intenção de permitir que judeus permanecessem na Alemanha em qualquer capacidade. A questão era apenas timing e método. Durante os primeiros anos do regime, de 1933 a 1935, a política oficial ainda enfatizava forçar judeus a emigrar através de pressão econômica e social crescente. Entretanto, mesmo durante este período, violência antissemita espontânea por membros do Partido Nazista e das SA era comum, com judeus sendo agredidos nas ruas, suas propriedades vandalizadas e suas sinagogas profanadas. Em setembro de 1935, durante rally anual do Partido Nazista em Nuremberg, Hitler anunciou duas leis que coletivamente ficaram conhecidas como Leis de Nuremberg, marco fundamental na perseguição legal aos judeus alemães. A Lei para a Proteção do Sangue Alemão e da Honra Alemã proibia casamentos e relações sexuais entre judeus e cidadãos de sangue alemão ou relacionado, criminalizando o que os nazistas chamavam de Rassenschande, profanação racial. A lei também proibia judeus de empregar mulheres alemãs menores de 45 anos em suas casas e os impedia de hastear a bandeira nacional alemã. A lei da cidadania do Reich declarava que apenas pessoas de sangue alemão ou relacionado poderiam ser cidadãos plenos do Reich, reduzindo judeus e outros considerados racialmente alienígenas ao status de súditos do Estado sem direitos políticos. Estas leis transformaram fundamentalmente a definição de identidade judaica de religiosa para racial. Um decreto suplementar emitido em 14 de novembro de 1935 forneceu definição precisa de quem era legalmente considerado judeu, baseada não em afiliação religiosa ou práticas culturais, mas puramente em ancestralidade. Pessoas com 3 ou 4 avós judeus eram classificadas como judeus plenos. Pessoas com 2 avós judeus, conhecidas como Mischlinge de primeiro grau, eram consideradas judias apenas se praticassem a religião judaica ou fossem casadas com judeus. Pessoas com apenas um avô judeu eram classificadas como Mischlinge de segundo grau e geralmente não eram consideradas judias, embora seus direitos fossem continuamente restringidos através de legislação subsequente. Esta definição racial capturou dezenas de milhares de pessoas que não se consideravam judias, incluindo aquelas que haviam se convertido ao cristianismo ou cujas famílias haviam se convertido gerações antes. Para estas pessoas, a descoberta súbita de que eram agora legalmente classificadas como judias e sujeitas a todas as restrições e perseguições que isto implicava, foi choque devastador. As leis de Nuremberg formaram fundação legal para a segregação sistemática e perseguição crescente dos judeus alemães. Nos anos seguintes, centenas de decretos adicionais expandiram e elaboraram estas restrições. Judeus foram gradualmente proibidos de praticar medicina, dirigir carros, possuir rádios ou telefones, comprar chocolate ou frequentar parques públicos, teatros, cinemas e áreas de recreação. Crianças judias foram expulsas de escolas públicas e forçadas a frequentar escolas exclusivamente judaicas com recursos limitados. A pressão econômica sobre judeus foi intensificada através de processo chamado arianização, pelo qual negócios judeus eram forçados a vender suas propriedades a não-judeus a preços bem abaixo do valor de mercado. Aqueles que tentavam emigrar enfrentavam taxa de fuga que confiscava até 90% de sua riqueza. Mesmo assim, apesar destas dificuldades extremas, aproximadamente metade dos 500 mil judeus que viviam na Alemanha em 1933 conseguiu emigrar antes que portas se fechassem completamente com o início da Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939. Entretanto,
emigração era dificultada não apenas pelas políticas alemãs, mas também pela relutância de países potenciais de refúgio em aceitar grandes números de refugiados judeus. A Conferência de Evian, em julho de 1938, onde representantes de 32 países se reuniram para discutir crise de refugiados, resultou em fracasso quase completo, com apenas República Dominicana oferecendo aceitar número significativo de refugiados. Esta indiferença internacional sinalizou para Hitler e liderança nazista que o mundo não interviria efetivamente para proteger judeus, encorajando-os a escalar suas políticas persecutórias. Na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, regime nazista orquestrou pogrom massivo que ficou conhecido como Kristallnacht, a Noite dos Cristais, nome que se referia aos fragmentos de vidro quebrado de vitrines de lojas e janelas de sinagogas que cobriam as ruas após os ataques. O pretexto para o pogrom foi o assassinato de Ernst von Rath, terceiro secretário da Embaixada Alemã em Paris, por Herschel Greenspan, jovem judeu polonês de 17 anos, cujos pais haviam sido deportados brutalmente da Alemanha para a fronteira polonesa em outubro de 1938, juntamente com 17.000 outros judeus de cidadania polonesa. Quando von Rath morreu em 9 de novembro, data já significativa no calendário nazista por ser aniversário do fracassado putsch da cervejaria de 1923, Hitler e o ministro da propaganda Joseph Goebbels decidiram usar o assassinato como justificativa para desencadear violência antissemita em escala sem precedentes. Goebbels, discursando para líderes do partido reunidos em Munique para comemorar o putsch, indicou que demonstrações espontâneas contra judeus não deveriam ser impedidas pela polícia. Na realidade, nada havia de espontâneo sobre a Kristallnacht. As instruções para os ataques foram transmitidas através da hierarquia do partido e das forças de segurança. Durante as horas seguintes, membros das SA, das SS e da juventude hitlerista, juntamente com civis não-judeus, vandalizaram e destruíram mais de 1.400 sinagogas em toda a Alemanha, Áustria e Sudetenolândia, incendiando muitas delas completamente. Aproximadamente 7.500 negócios pertencentes a judeus foram saqueados e destruídos. Judeus foram humilhados publicamente, forçados a limpar ruas com escovas de dente, espancados brutalmente nas ruas e em suas casas. Estimativas iniciais indicavam que 91 judeus haviam sido assassinados, mas análise moderna de fontes alemãs sugere que o número real de mortes, incluindo aqueles que cometeram suicídio após os ataques e aqueles que morreram devido a ferimentos ou maus tratos após prisão, alcançou várias centenas, possivelmente entre 600 e 2.000. Como parte da Kristallnacht, aproximadamente 30.000 homens judeus foram presos arbitrariamente simplesmente por serem judeus e deportados para campos de concentração em Sachsenhausen, Dachau e Buchenwald. O objetivo destas prisões era intimidar judeus para que emigrassem rapidamente da Alemanha. Muitos dos prisioneiros foram liberados após semanas ou meses, mas apenas depois de assinarem documentos comprometendo-se a deixar a Alemanha o mais rápido possível. As condições nos campos eram brutais, e centenas morreram devido a espancamentos, exposição ao frio, doenças e exaustão. A Kristallnacht marcou transição fundamental na perseguição nazista aos judeus, do que havia sido predominantemente perseguição legal e econômica para a violência física aberta e brutal. As reações internacionais foram de choque e horror. O presidente americano Franklin Roosevelt chamou seu embaixador na Alemanha de volta para consultas e declarou publicamente que dificilmente poderia acreditar que tais coisas pudessem ocorrer em civilização do século XX. Entretanto, apesar da condenação retórica, nenhuma ação concreta foi tomada para ajudar judeus alemães
ou para pressionar regime nazista. Na verdade, o regime transformou as vítimas em culpados, impondo multa coletiva de 1 bilhão de Reichsmarks sobre a comunidade judaica alemã como suposta compensação pela morte de von Rath e pelos danos materiais causados durante o pogrom que o próprio regime havia organizado. Adicionalmente, decreto promulgado em 12 de novembro proibiu judeus de possuírem ou operarem negócios, efetivamente completando sua exclusão da vida econômica alemã. A Kristallnacht deixou absolutamente claro que judeus não tinham futuro na Alemanha nazista e que suas vidas estavam em perigo mortal. Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939, quando forças alemãs invadiram Polônia, a situação dos judeus sob controle nazista deteriorou-se catastroficamente. A Polônia tinha a maior população judaica da Europa, aproximadamente 3.300.000 pessoas, concentradas principalmente em cidades como Varsóvia, Lodz, Cracóvia e Lublin. Após a conquista rápida da Polônia, dividida entre Alemanha e União Soviética, conforme acordado no Pacto Molotov-Ribbentrop, as autoridades nazistas começaram imediatamente a implementar políticas antijudaicas muito mais radicais do que haviam sido possíveis dentro da própria Alemanha. Judeus poloneses foram forçados a usar braçadeiras com a estrela de David. Identificando-os publicamente como judeus, suas propriedades foram confiscadas e eles foram submetidos a trabalho forçado brutal. A partir do outono de 1939 e ao longo de 1940, autoridades alemãs começaram a concentrar judeus poloneses em guetos, áreas urbanas densamente superpovoadas e isoladas do resto da cidade por muros, cercas de arame farpado e guardas armados. O maior destes guetos foi estabelecido em Varsóvia em outubro de 1940, eventualmente confinando mais de 400.000 judeus em área de aproximadamente 3 quilômetros quadrados. Condições nos guetos eram deliberadamente desumanas. Rações de comida eram mantidas em níveis de fome, cuidados médicos eram praticamente inexistentes, e doenças, como tifo, eram endêmicas. Milhares morreram de fome, doenças e exposição ao frio durante os invernos. A intenção nazista era clara: criar condições que levariam à morte massiva da população judaica através de o que poderia ser eufemisticamente chamado de negligência, mas que era, na realidade, assassinato através de privação deliberada. A invasão da União Soviética em 22 de junho de 1941, Operação Barbarossa, marcou escalação fundamental na perseguição nazista aos judeus, transformando-a de perseguição, segregação e assassinato, através de privação para extermínio sistemático ativo. Seguindo imediatamente atrás das forças de combate alemãs que avançavam profundamente em território soviético, 4 unidades especiais de extermínio conhecidas como Einsatzgruppen, comandadas por oficiais das SS e compostas por membros das SS, polícia de segurança e auxiliares locais recrutados entre população ucraniana, lituana, letã e estoniana, tinham ordem de assassinar todos os judeus, comissários políticos soviéticos, ciganos e outros considerados inimigos ideológicos ou raciais do Reich. Os Einsatzgruppen operavam metodicamente, entrando em cidades e vilas recém-conquistadas, reunindo população judaica sob pretexto de reassentamento ou registro, marchando-os para locais isolados fora das cidades, geralmente ravinas, florestas ou fossas antitanque previamente escavadas, e então fuzilando-os em massa. As vítimas eram frequentemente forçadas a cavar suas próprias sepulturas, despir-se completamente e alinhar-se à beira das fossas antes de serem executadas por pelotões de fuzilamento compostos por alemães e colaboradores locais.
Entre junho de 1941 e primavera de 1943, os Einsatzgruppen e outras unidades militares e policiais alemãs assassinaram aproximadamente 1,5 milhão de judeus naquilo que veio a ser conhecido como Holocausto das Balas. O massacre mais notório ocorreu em Babi Yar, ravina nos arredores de Kiev, onde em 29 e 30 de setembro de 1941, 33.771 judeus foram assassinados em operação de apenas 2 dias. Documentação meticulosa, mantida pelos próprios Einsatzgruppen, incluindo relatórios diários enviados a Berlim, detalhando números de judeus, comissários políticos e outros executados, fornece evidência irrefutável da escala e natureza sistemática destes massacres. Embora os fuzilamentos em massa fossem eficazes em termos de números de vítimas, eles apresentavam problemas do ponto de vista nazista. O método era psicologicamente traumático para muitos dos executores, que desenvolviam problemas de alcoolismo e colapsos nervosos após participarem de assassinatos diários de centenas de homens, mulheres e crianças. Também era relativamente público, impossível de ocultar completamente das populações locais e de observadores externos. Buscando método mais eficiente e impessoal de assassinato em massa, autoridades nazistas começaram a experimentar com gás venenoso. Estas experiências haviam começado anteriormente, durante o programa de eutanásia conhecido como Action T4, durante o qual o regime nazista assassinou mais de 70 mil alemães e austríacos com deficiências físicas e mentais entre 1939 e 1941, usando câmaras de gás disfarçadas como chuveiros em instituições especialmente adaptadas. Quando Hitler oficialmente suspendeu o programa em agosto de 1941 devido a protestos públicos de famílias e da Igreja Católica, o pessoal, expertise técnica e equipamento desenvolvidos durante Action T4 foram redirecionados para o assassinato de judeus. Vans de gás móveis, caminhões hermeticamente selados, nos quais vítimas eram trancadas enquanto o monóxido de carbono dos gases de escapamento era bombeado para o compartimento de carga, foram utilizadas pela primeira vez no campo de extermínio de Chelmno, estabelecido em território polonês ocupado em dezembro de 1941. Em Chelmno, entre dezembro de 1941 e abril de 1943, aproximadamente 150 mil judeus, principalmente do gueto de Lodz, foram assassinados nestas vans de gás. Em 20 de janeiro de 1942, 15 oficiais de alto escalão do Partido Nazista, das SS e do governo alemão reuniram-se em vila nos arredores de Berlim, no subúrbio de Wannsee, para a reunião que ficou conhecida como Conferência de Wannsee. A reunião foi convocada e presidida por Reinhard Heydrich, chefe do escritório principal de segurança do Reich, que controlava tanto a Gestapo quanto o SD. O objetivo declarado da conferência era coordenar a implementação do que os nazistas eufemisticamente chamavam de solução final da questão judaica, significando o extermínio sistemático de todos os judeus sob controle alemão. Importante notar que a Conferência de Wannsee não foi reunião onde decisão de assassinar judeus europeus foi tomada. Esta decisão já havia sido tomada, provavelmente por Hitler, em consulta com Heinrich Himmler, chefe das SS, em algum momento durante a segunda metade de 1941. Embora não exista documento escrito registrando esta decisão específica. Na verdade, massacres em massa já estavam ocorrendo na União Soviética, ocupada desde junho de 1941, e o campo de extermínio de Chelmno já estava em operação quando a conferência ocorreu. O propósito da Conferência de Wannsee era garantir coordenação administrativa entre diferentes agências governamentais que teriam papéis na implementação do genocídio,
resolver questões técnicas, como definições precisas de quem seria incluído na solução final, e assegurar que todos os participantes entendessem e apoiassem a política. Heydrich apresentou aos participantes plano envolvendo deportação de aproximadamente 11 milhões de judeus europeus, incluindo aqueles em países ainda não sob controle alemão como Grã-Bretanha e países neutros, para campos no leste ocupado onde seriam submetidos a trabalho forçado, sob condições calculadas para causar mortes massivas, com os sobreviventes sendo tratados adequadamente, eufemismo transparente para assassinato. Adolf Eichmann, chefe do Departamento de Assuntos Judaicos do Escritório Principal de Segurança do Reich e principal organizador logístico do Holocausto, foi responsável por redigir as atas da conferência. Estas atas, conhecidas como Protocolo de Wannsee, foram descobertas após guerra entre documentos apreendidos do Ministério das Relações Exteriores alemão e forneceram evidência crucial da coordenação sistemática do genocídio no mais alto nível do governo nazista. Significativamente, nenhum dos participantes da conferência objetou a política anunciada por Heydrich. Todos aceitaram seus papéis na implementação da solução final sem hesitação moral aparente. Nas semanas e meses seguintes à Conferência de Wannsee, o sistema de campos de extermínio foi expandido e refinado. 3 campos de extermínio adicionais foram estabelecidos na Polônia ocupada durante a Operação Reinhard, codinome dado à fase de assassinato de judeus poloneses. Belzec, que operou de março a dezembro de 1942, e assassinou aproximadamente 434.500 judeus. Sobibor, que operou de maio de 1942 a outubro de 1943 e assassinou aproximadamente 170.000 judeus, e Treblinka, que operou de julho de 1942 a agosto de 1943 e assassinou aproximadamente 870.000 judeus. Estes 3 campos eram puramente centros de extermínio, sem qualquer função como campos de trabalho ou concentração. Quase todas as pessoas deportadas para eles eram assassinadas dentro de horas após chegada. Os campos utilizavam câmaras de gás fixas, nas quais monóxido de carbono produzido por motores diesel era bombeado para matar as vítimas. Auschwitz-Birkenau, localizado na Polônia, ocupada perto da cidade de Oświęcim, tornou-se o mais notório de todos os campos de extermínio nazistas. Auschwitz foi originalmente estabelecido em maio de 1940 como campo de concentração para prisioneiros políticos poloneses, mas expandiu-se massivamente com construção de Auschwitz II Birkenau, que se tornou o principal centro de extermínio. Diferentemente dos campos da Operação Reinhard, Auschwitz combinava funções de campo de concentração, campo de trabalho escravo e centro de extermínio. Transportes de judeus chegavam diariamente de toda a Europa ocupada pela Alemanha, incluindo França, Holanda, Bélgica, Grécia, Hungria e outros países. À chegada, prisioneiros eram submetidos à seleção na rampa ferroviária, onde médicos das SS determinavam quem era considerado apto para trabalho escravo e quem seria enviado imediatamente para câmaras de gás. Aproximadamente 70 a 80% dos que chegavam em cada transporte eram enviados diretamente para a morte. Aqueles selecionados para trabalho eram registrados, tatuados com números de identificação nos antebraços, despojados de todas as possessões pessoais e suas cabeças eram raspadas antes de serem enviados para barracões superlotados, onde enfrentavam fome, doenças, espancamentos rotineiros e trabalho extenuante que frequentemente os matava em questão de semanas ou meses. Auschwitz utilizava Zyklon B, pesticida à base de cianeto, em suas câmaras de gás, método que havia sido testado inicialmente em prisioneiros de guerra soviéticos
em setembro de 1941. Zyklon B matava mais rapidamente do que monóxido de carbono, permitindo que os nazistas assassinassem mais de 1.000 pessoas de cada vez nas grandes câmaras de gás de Birkenau. Os corpos das vítimas eram então queimados em crematórios especialmente construídos adjacentes às câmaras de gás. No auge das operações em 1944, durante deportação massiva de judeus húngaros, Auschwitz-Birkenau estava assassinando aproximadamente 10.000 pessoas por dia. Entre 1942 e 1945, aproximadamente 1.100.000 pessoas foram assassinadas em Auschwitz, das quais cerca de 1 milhão eram judeus. O restante incluía aproximadamente 70.000 poloneses, 21.000 ciganos, Roma e Sinti, 15.000 prisioneiros de guerra soviéticos e 12.000 prisioneiros de outras nacionalidades. No total, os 6 principais campos de extermínio nazistas, Chełmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek e Auschwitz-Birkenau, assassinaram aproximadamente 2.700.000 judeus. Quando adicionamos a estes números os aproximadamente 1,5 milhão de judeus assassinados pelos Einsatzgruppen e outras unidades de fuzilamento no leste, aqueles que morreram de fome, doenças e brutalidade nos guetos, e aqueles assassinados em outros locais de detenção e em atos individuais de violência, chegamos ao número total de aproximadamente 6 milhões de judeus europeus assassinados durante o Holocausto. Este número representa aproximadamente 2/3 de toda a população judaica europeia antes da guerra e 1/3 da população judaica mundial. Comunidades judaicas inteiras, que haviam existido na Europa por mais de 1.000 anos, foram completamente obliteradas. Na Polônia, onde aproximadamente 3.300.000 judeus viviam antes da guerra, apenas cerca de 300.000 sobreviveram. Países como Lituânia, Letônia e Estônia perderam mais de 90% de suas populações judaicas. Mesmo em países da Europa Ocidental, onde deportações começaram mais tarde e onde taxas de sobrevivência eram um pouco maiores devido a fatores como proteção oferecida por governos locais e população não judaica, as perdas foram devastadoras. O Holocausto não teria sido possível sem participação ativa e cumplicidade passiva de centenas de milhares de alemães e colaboradores de países ocupados. Estima-se que aproximadamente 200.000 a 250.000 alemães estiveram diretamente envolvidos no assassinato de judeus. E se incluirmos todos aqueles envolvidos na organização logística do extermínio, incluindo funcionários ferroviários que transportavam vítimas, burocratas que processavam documentação, empresas que forneciam equipamento para campos, o número sobe para aproximadamente 500.000. Além disso, o genocídio requeria consentimento ativo ou tácito de milhões de alemães e não alemães. As motivações dos perpetradores variavam amplamente. Alguns eram antissemitas convictos, que genuinamente acreditavam na ideologia nazista. Outros eram carreiristas que viam oportunidade de avanço profissional. Muitos eram simplesmente conformistas, que obedeciam ordens sem questionar a autoridade. Alguns participaram devido à pressão de pares ou medo de consequências por recusa. Entretanto, pesquisa histórica demonstrou que aqueles que se recusavam a participar em assassinatos raramente enfrentavam punições severas, contrariando narrativa pós-guerra de que todos foram forçados a participar sob ameaça de morte. A verdade desconfortável é que grande número de pessoas comuns tornou-se cúmplice de genocídio sem coerção extrema, ilustrando capacidade humana para o mal quando estruturas morais normais são corroídas por ideologia totalitária e quando a autoridade legítima ordena ações criminosas. A libertação dos campos de concentração e extermínio pelas forças aliadas entre 1900
1944 e 1945, revelou ao mundo a verdadeira extensão dos crimes nazistas. Soldados soviéticos que libertaram Majdanek em julho de 1944 e Auschwitz em janeiro de 1945, e tropas americanas e britânicas que libertaram Bergen-Belsen, Buchenwald e Dachau em abril e maio de 1945. Ficaram horrorizadas com cenas de pilhas de cadáveres, sobreviventes esqueléticos à beira da morte por fome e doenças, câmaras de gás e crematórios que forneciam evidência física inequívoca do assassinato industrial. Fotografias e filmagens destas cenas chocaram consciência mundial e forneceram documentação visual irrefutável do Holocausto que continua servindo como testemunho permanente contra negação e revisionismo. Nos julgamentos de Nuremberg, que começaram em novembro de 1945, principais líderes nazistas sobreviventes foram julgados por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de conspiração para cometer agressão. Embora o termo genocídio ainda não tivesse sido formalmente codificado em lei internacional, os julgamentos estabeleceram precedente crucial de que certos crimes eram tão hediondos que transcendiam fronteiras nacionais e que indivíduos poderiam ser responsabilizados pessoalmente por crimes cometidos sob ordens de estados. 12 dos principais réus foram condenados à morte, incluindo Hermann Göring, que havia sido designado sucessor de Hitler e que havia emitido ordem a Heydrich em julho de 1941 para preparar solução final. Göring cometeu suicídio usando cápsula de cianeto horas antes de sua execução programada. Para compreender por que Hitler odiava os judeus a ponto de orquestrar seu extermínio sistemático, devemos reconhecer que não houve causa única, mas convergência de múltiplos fatores ideológicos, psicológicos, políticos e históricos. Hitler absorveu o antissemitismo virulento do ambiente político tóxico de Viena do início do século XX, onde políticos como Schönerer e Lueger demonstraram eficácia política de culpar judeus pelos problemas sociais. Ele incorporou teorias raciais pseudocientíficas que apresentavam judeus como raça biologicamente inferior e parasitária. Ele acreditou, ou pelo menos achou politicamente conveniente alegar que acreditava, em teorias conspiratórias como os Protocolos dos Sábios de Sião, que apresentavam judeus como arquitetos de conspiração mundial. Ele culpou judeus pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, através de lenda da punhalada nas costas. Ele os responsabilizou pelas crises econômicas, pela decadência cultural, pelo liberalismo, pelo marxismo e por praticamente todos os males que afligiam sociedade moderna. Esta construção mental transformou judeus em inimigo existencial, cuja própria existência ameaçava a sobrevivência do povo alemão, permitindo que Hitler e regime nazista apresentassem perseguição e eventualmente extermínio como necessária autodefesa nacional. O antissemitismo não foi aberração periférica do nazismo, mas seu núcleo ideológico absoluto. Tudo mais na agenda nazista, da conquista de Lebensraum à purificação racial, estava entrelaçado com obsessão anti-judaica. O Holocausto não foi consequência não intencional de guerra total, mas objetivo deliberado e central do regime nazista, implementado com determinação implacável, mesmo quando recursos desperdiçados no genocídio prejudicavam o esforço de guerra alemão. Milhões de pessoas foram assassinadas não por algo que haviam feito, mas simplesmente por terem nascido judeus. Demonstração terrível do que pode acontecer quando o ódio irracional é combinado com poder de Estado moderno e quando estruturas morais que normalmente restringem comportamento humano são destruídas por ideologia totalitária que apresenta genocídio como virtude e dever patriótico. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!